Fala seus peixão, beleza? Sou o Edu. Vamos lá comentar a derrota do Santos diante do Palmeiras no clássico aí de hoje, tá? Primeiro de tudo, dizer que é uma vitória justa do Palmeiras, um time melhor, é um time melhor treinado, com um elenco melhor, com jogadores melhores, então não é um resultado que deixa a gente surpreso, beleza? Dito isso, eu gostei do que o Fabian Bustos tentou fazer. Pelo menos ele fez o que a maioria da pessoal que fala e que acompanha o Santos pede: tentar se adaptar jogo a jogo ao adversário. Por quê? Eu vou repetir o que eu já falei em outros vídeos. Porque o Santos não tem um time, um elenco que possa ser propositivo, que mande no jogo, entende? Então o Santos, por obrigação e pela limitação que o time oferece, ele tem por obrigação se adaptar ao adversário, tentar se adaptar ao adversário. Então, pela primeira vez em muito tempo, a gente viu isso. O Bustos fez isso. Hoje, o que ele tentou fazer? Ele tentou jogar num 4-4-2, variando para um 3-5-2, né? Com o Kaique ali na sobra, no meio da zaga, mas jogando de volante. Me agradou inicialmente. E aí a gente não pode simplesmente falar, pô, caramba, ele tem responsabilidade pela cagada do Velasquez. Pô, ele botou o cara em campo, então ele é responsável. Eu pedia que o Velasquez jogasse, justamente pelo que ele apresentou no ano passado. Ele teve bons jogos naquela fase dos 3 zagueiros. Eu achei que ele poderia ser uma boa entrando em campo. Quando que a gente imaginar que ele ia dar 2 chutes na cabeça dos jogadores, meu? Não tem como você prever esse tipo de comportamento. Porque até ali o Santos estava sofrendo dentro do que o jogo se apresentava, mas ele não estava absurdamente mal. E ali é totalmente inocência e burrice do atleta fazer aquele tipo de jogada. Ainda mais 2 vezes. Eu acho que no primeiro lance ele já tinha que ter sido expulso. Porque ele levantou o pé demais, ele sabia que o Rony estava ali e ele sabia que o Rony ia brigar pela bola. Como é que o jogador pula? De cabeça. Ele poderia ter brigado de cabeça. Ele tentou dar um chute. E, gente, você dando um chute ali, por mais que você não queira atingir a cabeça do jogador, você tá assumindo o risco de cometer esse tipo de infração. Pra mim, ali era vermelho direto. Tá bom? No meu ponto de vista. Teve quem contestou, teve quem discordou. Até na transmissão discordaram, achavam que... Até o Mauro Betting falou, né? O cartão tinha que ser laranja, entre o amarelo e o vermelho. Vermelho é demais, amarelo é de menos. E eu chego a concordar. Eu teria expulsado. Mas é no meu conceito, tá bom? Eu teria expulsado. E aí, poucos minutos depois, ele vai e repete o mesmo tipo de lance. Totalmente imprudente, de novo girando. Ah, o jogador do Palmeiras saltou na... Gente, é um pouco mais de leitura ali do próprio jogador. O jogador não é inocente, ele tem 28 anos, cara. Ele não pode ser inocente a esse ponto, entende? Ele tem que ter consciência do que ele faz. Então, a partir dali, ele jogou por água abaixo toda a estratégia que o Bustos tinha feito pro jogo, né? Pra variar a tática, pra tentar se defender no 3-5-2 e atacar no 4-4-2. Ele tentou, tá bom, o Bustos? Então, eu não vou atacar o Bustos aqui e dizer que ele foi... A única coisa que me incomodou nele foi, de novo, tirou o Ângelo, tirou o Sandri, por mais que o Sandri não esteja bem, e ele tirando o Ângelo eu até entendo. Ele quis colocar o Camacho e tal, não gosto do Camacho, mas eu entendo que ele tenha colocado o Camacho ali pra tentar fechar mais o meio campo. Mas vendo pra fechar o meio de campo, para tentar povoar mais o meio campo e criar mais congestionamento pro ataque do Palmeiras, eu teria deixado o Sandri e teria colocado o Camacho também, pra justamente... Ou tiraria o Ângelo ali, tá bom? Pra colocar um meio campo mais povoado ali com os 3, tá? E não teria tirado o Sandri. Mas beleza, ali eu discordo, mas ali ele é o técnico, ele tá trabalhando com jogadores, ele entende mais do que eu. Mas eu gostei do que ele propôs a fazer. Então, a gente vê um fio de esperança no trabalho do treinador, porque ele está estudando os times. E como a gente tem que fazer esse tipo de coisa? Pô, o Bustos tem 10 dias de trabalho com o Santos, cara. Então é complicado falar, pô, ele tem que resolver o time e tal. São 10 dias de trabalho contra quase 2 anos aí de trabalho consolidado do Abel. A gente pode falar inúmeros problemas do Palmeiras aí, menos que o time é competitivo. O time do Palmeiras é um dos 3 times mais fortes do país. O Palmeiras levou 1 gol nesse Campeonato Paulista. 1! Jogando com as reservas. Então a gente tem que levar isso em consideração. É um time melhor, com muito talento, que o Dudu joga bola. Cara, o Zé Rafael tá jogando muito bem também. O Veiga nem se fala. O Jorge hoje jogou muito bem. Então é um time melhor, gente. A gente tem que levar isso, a gente tem que saber entender o momento atual. Mas eu acho que há alguma coisa do que tirar.
Dito isso de novo, o Santos precisa de 4 reforços pelo menos que possam ser titulares do time. Um para cada setor do campo, tá? Um para lateral direita. Eu não acho que o Auro é bom o suficiente para ser titular da posição, tá bom? Eu acho que o Auro não... Estão falando até do cara do Barcelona, que eu esqueci o nome agora. Se vier, fez uma baita Libertadores ano passado, é da seleção equatoriana, joga uma boa eliminatória, então acho que pode ser um nome interessante. Precisa de um volante, não tô falando volante de marcação ou Alisson, um volante que saiba sair pro jogo também, que tenha um poder de marcação maior, como eu disse ali, eu queria que fosse o Pituca, não vai ser, mas eu queria que fosse um jogador como o Pituca. Eu gosto muito do Luiz Oyama, do Mirassol, eu acho que é esse tipo de volante, que tem um alto poder de marcação e tem boa saída de jogo. Ele fez uma baita Série B pelo Botafogo e tá jogando bem pelo Mirassol também nesse Campeonato Paulista. É um jogador interessante e eu não acho caro. O Santos tem uma boa relação com o Mirassol, possa fazer um acordo aí, pelo menos de empréstimo, com valor de compra fixado, não sei. Mas pode tentar encaixar um negócio aí, tá bom? Também acho que o Santos precisa de um ponto esquerda, um jogador que possa ser um pouco mais agudo do que o Lucas Braga e o Marcos Guilherme, um jogador que finalize mais as jogadas. Eu quero que tenha mais esse tipo de jogador. E talvez um meia que faça o que o Alan Patrick faz. Acho que o Alan Patrick seria um ótimo reforço. Não acho que vai acontecer, mas é um jogador que possa ser esse meia. O Santos tem bons jogadores? Continuo repetindo. Tem. O Lucas Barbosa é um bom jogador. Hoje, inclusive, eu acho que ele foi um dos mais lúcidos do Santos no jogo. O ótimo cruzamento para a cabeçada do Goulart na trave quando estava 0x0 foi dos pés do Lucas Barbosa, num cruzamento de direita, sendo que ele é canhoto. Ele deu bons lançamentos. Ele foi prejudicado pelo esquema depois, ainda mais depois da expulsão. Mas é um jogador com muito futuro. Pirani entrou no final do jogo, mas entrou bem. É o que eu sempre repito sobre ele. Ele, independente se ele tá bem ou mal no jogo, ele não foge dos lances, ele tá sempre perto de onde a bola tá, ele vai buscar o jogo o tempo inteiro. E isso me agrada em jogadores, não só no Pirani. Eu gosto de jogadores que buscam o jogo o tempo todo. O Pirani tem essa característica e eu gosto disso, tá bom? O Goulart hoje foi muito bem. E aí a minha única crítica à arbitragem é justamente o rodízio de falta que aconteceu no Goulart. O Klaus deixou bater à vontade, não importava quem, ele não coibiu esse tipo de conduta do Palmeiras, e eu não acho uma estratégia ruim do Palmeiras, tá? O Palmeiras tem essa estratégia, pega o melhor jogador e mata ele na origem da jogada, beleza. Cabe ao árbitro coibir esse tipo de prática. Ele teria que amarelar algum do Palmeiras. Não foram faltas violentas, mas foram excessivas. O Goulart sofreu 7 ou 8 faltas. Todas as vezes no mesmo tipo de lance, dominando a bola e tendo a jogada sendo morta ali por um jogador adversário. Então caberia ao Klaus coibir esse tipo de conduta. Ele não fez isso e o Palmeiras fez faltas à vontade no Ricardo Goulart toda vez que ele pegava a bola, dominava e tentava armar alguma jogada. Então essa parte é minha crítica à arbitragem. Com relação à expulsão do Velasquez, assim, muito justa. Eu acho que ter expulsado no primeiro lance, no segundo ficou mais do que óbvio a expulsão. Então não tem muitas críticas em relação a isso. E com relação a futuro, é o que eu espero. Eu até acho que o Santos não vai se classificar para mata-mata. Até espero que não. Acho que precisa de mais tempo para treinar, adaptação, para o time ficar coeso junto com o trabalho do treinador. Mas eu vejo alguma coisa no trabalho do Bustos. Eu acho que ele tem coisas a oferecer e eu acho muito bom essa parte de leitura de jogo. Tá? Com relação ao resultado, não é nada mais do que esperado. É lógico que a gente, como torcedor, a gente sempre espera que o time vença. A gente sempre espera o melhor, mas a gente sabe a realidade que a gente está vivendo hoje. Então, com bons jogadores que o time tem, tá bom? Bons jogadores que o time tem e com a experiência necessária de bons reforços que o time precisa, talvez a gente possa fazer um ano mais tranquilo com relação ao ano passado. Com esse time que tá aí, agora vai sofrer bastante. Então eu peço que o presidente Andrés Rueda e o Edu Dracena tenham a mão na consciência, coloquem a mão na consciência agora que para um time ser saudável financeiramente, do tamanho do Santos, para ele ser saudável financeiramente e para ele ter um futuro próspero, ele precisa ser competitivo na primeira divisão. Não adianta ser rebaixado. A realidade do Santos não é de time de segunda divisão. Por quê? Não só pela queda, lógico que é um absurdo, mas pela realidade financeira que um time de segunda divisão vive. Então, para estar bem e para lutar na parte certa, tem que estar na primeira divisão. Então tem que ter um time pelo menos tranquilo que joga uma primeira divisão para se manter, não passar apuros como foi no ano passado. Então eu espero que essa avaliação esteja ali. Então eu gosto muito do Caio Nascimento ali, que está trabalhando na base agora, que trabalhava com
o Noronha lá no Vinte Santos, agora tá trabalhando no Santos ali, que é um cara especialista em base, tem muita leitura de base, então eu acredito que... Eu acho que o melhor jogador do Santos no jogo foi o João Paulo de novo, ele fez várias defesas ali. Do gol, do pênalti, aliás, falaram que ele falhou, cara, eu acho que o chute foi muito em cima, ele espalmou pra onde deu, e a falha pra mim foi totalmente do Velasquez naquele lance, não acho que tenha sido do João Paulo, e... O outro melhor jogador do Santos pra mim foi o Lucas Barbosa, que eu gosto muito dele, e o Goulart. De resto, o time sofreu bastante e gostei também do lance do Lucas Pires, dois lances do Lucas Pires no segundo tempo. Ele é muito bom nos cruzamentos, mas ele sofreu muito pra marcar o Dudu hoje. E aí que vai uma coisa muito boa do Abel. Ele leu muito bem essa parte, porque o Dudu tava do lado esquerdo, tava sofrendo ali do lado esquerdo, e botou ele pro lado direito, ele matou o Lucas Pires e o Ângelo aí pra ficarem marcando o Dudu. Então... é um técnico que lê muito bem o jogo. Por mais que tenha gente que reclame do que ele faça um trabalho muito reativo, eu acho que ele faz um ótimo trabalho justamente por isso, pela leitura de jogo que ele tem. Mas é isso, quero saber sua opinião, diz aí nos comentários, por favor. Faz o cocô, curta, comente, compartilhe, tamo junto, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo, um queijo, até logo e...